Então, para vocês que estão chegando, esse foi inicialmente essa questão de transmissão, internet, enfim. Acho que agora a gente dá para seguir o barco aí. E voltando à questão, né, nessa noite, o filme é o lado bom da vida, é um convite, né, para que a gente veja, né, o lado bom da nossa vida. E diante desse filme, tem algumas situações que nos fazem refletir sobre alguns pontos sobre esse filme. O filme de 2012 tem um livro, tem um filme, né, uma trama, né, um drama, né, apesar que pode parecer um romance, mas, né, tem um drama aí. E é bem interessante, né, que não é só a questão dos principais personagens, mas também é de uma família inteira, e dentro da live vocês vão entender como é que vão se ligar, né, uma história de um e de outro dentro dessa trama. Eu vou passar a fala para a Simone para ela se apresentar, né, e falar um pouco para as pessoas que estão aí assistindo, né. Então, gente, acho que agora todo mundo está me escutando, né? Eu sou Simone Salles, sou psicóloga clínica. Querendo saber mais sobre o meu trabalho, é só acessar lá meu Instagram, tá bom? @SimoneSalesPC. O filme que a gente vai trabalhar hoje é um filme muito bacana, né? Como o próprio título já traz, o lado bom da vida. Então, é um convite a gente olhar de uma forma diferente para a nossa vida, né? Principalmente quando a gente está olhando muito para o lado negativo. E aí, o filme ele é super bacana porque ele vai trazer várias questões para a gente pensar, né? E aí, eu não sei se você quer abrir, né, falando... geralmente você faz, né, trazendo uma introdução sobre o filme, né, os personagens, e aí a gente vai conversando. Bom, eu vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, né, também faço treinamento de empresas, sou coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental. Esses conhecimentos me ajudam a estar atuando no trabalho, né, na questão do trabalho psicológico, e dentro desse projeto, que é todas as quartas tem o circuito de filme, né, cada semana tem um filme e um aprendizado, né, sendo um canal para que a gente possa ser um aprendizado, ter um aprendizado diante do filme, que é uma coisa que todo mundo gosta. Então, assim, é um filme que fala sobre Pat. Pat é um professor onde ele está saindo do instituto, na instituição psiquiatra, onde depois de 8 meses ele sai, ainda antes do tempo, né, de acordo com a mãe, né, com a intervenção da mãe, e isso não é recomendado, mas diante do assumir a responsabilidade dessa mãe, né, em relação a ele consegue sair. Ele vai para essa instituição de psiquiatra depois dele ter visto, né, ele chegou em casa onde a esposa dele estava transando com um colega de trabalho, né, no banheiro, e ouvindo a música do casamento dele. Então, nesse momento dessa questão do escutar essa música e o trauma, né, que ele tem a partir disso, né, a gente vai ver que dentro da live a gente vai discorrer em relação a isso, né? Como talvez a associação, talvez de uma música, de uma situação, de um lugar, se associa a um trauma, né, diante disso. Então, já começa a história nesse nível, e eu vou passar a fala para a Simone para que ela possa fazer a introdução, falar um pouco mais sobre o filme. É isso aí, né? Começa dessa forma. Começa, como você falou, a mãe dele tirando ele da instituição psiquiátrica antes do recomendado pelos profissionais de saúde mental. Então a mãe dele vai lá meio que como um resgate, né? E tira ele daquela instituição e traz ele para casa, né? O Pat, que no filme é uma pessoa que tem o transtorno bipolar.
né? Que é aquela pessoa que vai passear ali entre a depressão e a euforia em alguns momentos, né? Então a gente vai ver isso muito forte no filme, né? Através desse personagem. E o transtorno bipolar, né, a gente sabe que é um transtorno que geralmente a pessoa que tem acompanha a pessoa a vida inteira, e é um transtorno que é feito tratamento não apenas com um acompanhamento psicológico, mas também com medicação psiquiátrica, né? Então, geralmente, a pessoa que tem um transtorno bipolar, ela vai levar a sua vida, né, em alguns momentos mais, quando tiver uma crise, como é o caso dele, em outros menos, mas tendo esses dois acompanhamentos aí que são muito importantes. Então, se a gente for pensar um pouco, por exemplo, do lado da questão da reforma psiquiátrica, a gente vai achar lindo o fato da mãe dele ir lá e tirar ele da instituição e levar ele para a família, né? E a gente vai dizer, não, é isso mesmo que deve ser feito, a família deve acolher. Sim, a família deve acolher, mas também boa parte do que vai se desencadear no filme, né, do Pet lá durante o processo é que, de fato, ele não terminou o processo de tratamento lá daquela fase que ele tinha que terminar. Então, ele sai da instituição descompensado ainda, né? E aí entra um outro ponto muito importante. Ele sai dessa instituição, né, descompensado, e vai para uma família também que tem vários pontos aí que a gente vai tratar, inclusive família que tem histórico de transtornos com outros familiares, como é o caso do pai dele, que vai apresentar ali um transtorno de toque. Então, né, e aí é importante para a gente, né, também pensar nessa questão. Às vezes a gente pensa, né, o fruto não cai muito longe da árvore. Acho que eu já falei isso aqui em muitas das nossas reflexões. Então, a gente precisa sempre ver quando uma pessoa traz algum comportamento, alguma questão, a gente precisa olhar para a família também, que é onde se constitui esse ser. E aí você fala de um ponto muito importante, né? Ele é internado porque ele agride o amante da esposa dele, que ele pega na cama dele, escutando a música, que foi a música do casamento deles, traindo ele. E aí aqui eu faço a primeira pergunta de reflexão para a gente que está aqui assistindo, para a gente desmistificar um pouco. Essa atitude do Pet, qualquer um de nós poderíamos ter tido. Porque para ter essa atitude de atacar um amante do nosso cônjuge, não é porque ele tinha um transtorno bipolar, né? Porque a gente tende, às vezes, a rotular as pessoas e a julgar todo o comportamento que uma pessoa que tem um transtorno mental faz ao transtorno mental. E se a gente for ver a maior parte das agressões que tem nesse tipo de situação, a pessoa não é diagnosticada com nenhum transtorno. Então, a atitude que o Pet teve naquele momento é uma atitude que qualquer pessoa do seu dia a dia que não conseguisse controlar, né, uma situação daquela que foi muito forte para ele, teve. Né? Mas aí ele foi levado a uma instituição de psiquiatria por conta de que ele já ter esse diagnóstico de transtorno bipolar. E aí começa o filme muito nessa trama, né? Nessa situação. Ele volta para casa, tirado pela mãe, sem autorização dos profissionais, vem para essa família, que é uma família bastante complicada se a gente for ver de algumas óticas. Nós temos um pai com toque e com comportamento obsessivo, com vício em jogo e com uma ideia de superstição e tudo ali. Nós temos um irmão que humilha ele o tempo todo, quase sempre, né? Tentando diminuí-lo, colocar o quanto que ele é inferior por conta da condição mental dele, pelo que aconteceu com ele, né? E aí, ao decorrer disso tudo, o filme vai se desencadeando e aí vai encontrar com outro personagem também que é bastante interessante, né? Que é o da Tiffany. Então, é um filme bastante interessante. Vou passar a bola para você falar um pouquinho, senão eu fico aqui e eu falo toda. Então, assim, é importante a gente frisar, né, no momento que ele sai, né, da instituição de psiquiatria, ele já perdeu trabalho, carro, tudo que ele tinha, ele perdeu. E ele sai já com a obsessão de querer reconquistar ou estar junto, ex-esposo ou esposa ali na casa dele, né, nesse intuito. E dentro dessa dinâmica desse casamento, as coisas não estavam legais. Lembrando, ela era professora, ele também. O amante, né, vamos dizer assim, foi a pessoa, era professor também da mesma escola que eles trabalhavam. Então, existia estava todo mundo
Então, e houve agressão. Então, tanto quando ele sai, existe uma visão, né, das pessoas em relação a ele. Essa questão também do medicamento que ele está tomando, e em alguns momentos na instituição psiquiatra, mostra, né, no filme que ele não toma, né? Então ele é meio aversivo ao remédio, nem tudo porque, pelo que eu entendi, o efeito, né, talvez deixasse ele fora, né, da consciência dele. Ele falava que sem o remédio ele estava mais lúcido, mais consciente. Quando ele sai da instituição, ele continua o acompanhamento, né? E é bem interessante essa coisa da questão do acompanhamento, né? Que teve alguma vez que ele foi lá nesse profissional. Eu não sei se é só psicólogo, tinha uma junção de psiquiatra, não me recordo, mas é uma pessoa que estava cuidando da parte de comportamento da mente dele. E ele, quando ele chega lá, a música, né, do casamento estava tocando nesse espaço. E há um descontrole. Então, assim, só para enfatizar, como um trauma, uma situação, ela pode se estender e se ligar a uma música, a uma situação, a um lugar, e aquilo se tornar recorrente para a pessoa, né? Apesar que ele saiu antes do tempo, né? E falando ele que estava bem, né? E como a Simone falou, existe um contexto na família. O pai, nessa questão do transtorno obsessivo-compulsivo, né? O TOC, vamos dizer assim. Aí vem a grande questão. Quem é que era rotulado, né, na questão do bipolar era ele. Só que, se a gente for reparar, cada personagem, cada um tinha, né, uma questão psicológica. Só que tinha só determinados personagens que tinham rótulo. Então já é uma reflexão que cada um carrega, né, um percentual de quem é que não teve algum trauma, né, alguma coisa, alguma questão psicológica, né, e por que essa questão do rótulo e essa coisa das outras pessoas olharem de forma diferente quem tem esse rótulo. Então a esperança dele era se recuperar para que ele voltasse à esposa, né, que era, o nome dela era Nick. Então toda a questão, né, tinha alguns conflitos em relação à aparência dele, que ele na época era gordo, ele já fazia exercício, né, ele saiu com esse intuito de fazer exercício, e aí vem essa questão da importância de você fazer atividade física, vamos dizer que seja 50%, 50% de um tratamento, né, psicológico, 50% é atividade física, né, a gente, quando, pelo menos no sentido, quando a pessoa chega na questão da sessão, do atendimento, né, uma das primeiras perguntas é se está fazendo atividade física. Se a pessoa tem uma ansiedade, tem algo, né, a mais, é uma coisa que vai ajudar muito. E no filme mostra isso muito bem, que a atividade física, né, tanto dele, né, e como a Simone falou, existe essa outra personagem que é a Tiffany, que entra, que começa a desenrolar uma nova história a partir daí. E eu vou passar a fala para a Simone, para que ela... Vou esperar a Simone vir, para ela dar o contraponto, né, dessa fala. Então, a importância da Tiffany, né, que ela entra como um elemento que vai ajudar o Pat nesse intuito, né, de tanto a história dela como a história dele são muito parecidas em termos de vivência, em termos de trauma, em termos de talvez até tomar remédio em alguns pontos, né, em algum momento, tanto uma como a outra. Então é importante a gente falar, a partir disso, né, desse encontro, desses dois personagens, que a história de cada um começa a mudar. Então é importante que a gente comece a enxergar algumas coisas
alguns aprendizados. Vou chamar a Simone aqui. Então, a fala é sua agora. A fala é minha, a vez é minha. Pegando o que você estava falando, que eu ia dizer a você, me permita discordar um pouco de você, no sentido da questão da atividade física. Eu vi, por exemplo, eu fiz uma leitura da atividade física que o Pet fazia, ao meu ver, como uma fuga dos problemas que ele vivia. E talvez não pelos motivos certos. Eu concordo que a atividade física é essencial na vida de todos nós, né? Mas no caso dele, eu lembro que ele corria com um saco de lixo no corpo. E isso, ao meu ver, metaforicamente falando, era a forma como ele se sentia por dentro. Porque você falou da questão do rótulo, né? De que o pai dele tinha questões dele, a mãe também tinha, mas ele era o bode expiatório da família. Então, aí a gente não pode esquecer e se perguntar em muitos momentos, isso acontece muito, por exemplo, na clínica com crianças, e adolescente. Qual é o lugar que eu estou ocupando na família? Então, tem aquelas pessoas que muitas vezes é convencionado na família que é o problema da família. Então, é muito fácil pegar uma pessoa, tratar como um saco de lixo da família e projetar tudo de ruim que acontece naquela pessoa. E aí, o mais triste disso é que, infelizmente, as pessoas acabam absorvendo isso. Porque de tanto escutar, de tanto ser colocado nessa posição, acaba se portando como, de fato, o problema da família. E ele era o problema, sem dúvida, porque embora cada um tivesse suas questões ali, quem era o tempo todo que sofria, que era o problema, era ele. E ele, de alguma forma, se via dessa maneira, né? E quando ele saiu da instituição, para ele a única forma de voltar, de resolver as coisas, era recuperando, em teoria, tudo que ele tinha, né? E que, como bem você falou, já tinha problemas. Lá, por exemplo, no casamento, né? Já tinha as outras situações, mas ele queria recuperar isso. Ele era uma pessoa que até encontrar lá a Tiffany, né? Ele não conseguia ver outro lado, a não ser aquele, que de alguma forma, talvez fosse uma forma obsessiva de ver a vida, já que o pai dele também era, né? Só que ele tinha as manias dele também, os episódios de mania, né? Então tem que fazer isso. Então o correr todo dia dele era para ficar bem para a ex-mulher. Sim. Né? Não era um correr saudável, de ter saúde, de ficar... Era porque ele precisava atingir um peso, uma aparência X para a esposa, né? Então, a ex-esposa. Então, tem todas essas questões aí permeando, né, na cabeça do Pet, que fazia com que ele não encontrasse caminhos diferentes. Assim, só enfatizando, né? Só enfatizando que assim, independente que o foco, né, na situação, né, no caso dele, né, ele estava mais nessa coisa dessa fuga, mas só enfatizando, alguém que talvez você, né, da sua família tenha algum transtorno, essa parte da atividade física, né, por exemplo, uma depressão, né, possa ser que até esse termo, né, depressão, mais fisicamente do que psicológico, porque existe a insuficiência da questão dos hormônios e tal. Então, assim, existe essa parte, né, do exercício físico, né, e bem colocado pela Simone. No filme, né, há uma ênfase maior nessa questão da fuga, né, mas em todas as situações, em termos emocionais, psicológicos, né, é uma coisa que é importante, a atividade física. Se você puder fazer, faça, que é uma coisa muito benéfica, né? E pode... Sim, eu concordo com você. Mas eu falo assim, da questão que a atividade física, inclusive pacientes ansiosos, é muito bom. Depressivos, porque libera substâncias positivas para o nosso corpo, inclusive de humor, que nos fazem bem, né? Mas tem também, acho que é uma doença chamada vigorexia, se eu não me engano. Eu percebo esse comportamento em algumas pessoas que focam muito, talvez por isso que eu falo na questão de você estar realizando atividade física pelos motivos errados.
Então, tem pessoas que elas se focam pelos motivos errados na atividade física e desenvolve essa outra doença, que também é uma doença, né? Enfim, um transtorno, e que se você vê a pessoa, ela malha, ela fica fixada com aquela coisa do corpo, e tem a questão das substâncias que são liberadas ali, que sim, faz você se sentir bem, mas as pessoas ficam fixadas naquilo, né? E isso aí, para mim, é pelos motivos errados, porque a atividade física, como outras coisas que a gente faz na nossa vida, ela pode ser desenvolvida de forma saudável, pelos motivos certos, e sim, todos nós deveremos fazer. Eu trabalho muito com meus pacientes ansiosos, eu sempre questiono, faz alguma atividade, né, e sempre levo por esse caminho. O que você gostaria? O que é que você gosta? Alguns gostam de caminhar, outros gostam de correr, outros de nadar, enfim, eu digo, então vá buscar isso, porque com certeza vai te fazer bem também. Vai fazer você abrir sua mente para outras coisas, vai trazer coisas positivas, mas no caso dele, né, eu pontuei aqui porque me pareceu isso, né, mais uma fuga da realidade de tudo que ele vivia, e porque também a gente vivencia no dia a dia algumas situações que acabam se tornando um transtorno, né, e as pessoas acabam, eu tenho uma situação específica, né, de uma pessoa que se focou tanto nisso aí e deixou as outras situações de lado. E o que acontece? A pessoa vive na academia, mas parece que só é feliz quando está lá. Uhum. Mas não resolve os problemas familiares que tem em casa, não, enfim, buscou a justificativa de que a academia a faz feliz, mas claramente não é só isso, entende? Então, assim, só para dar um toque, mas, amigo, eu concordo plenamente com a questão da atividade física, viu? Eu faço. Não, foi bem colocado, foi importante. Então, assim, aí dentro desse filme, um outro ponto que é importante, a importância de você pedir ajuda, né? Dentro dessa história, a Tiffany, ela ela acaba entrando na vida do Pat nesse intuito, né, de ajuda, mas tem vamos dizer assim, a princípio uma troca, né? Não, você me ajuda em tal coisa, eu te ajudo na outra. E a questão da dança, né? A dança. Então, assim, aí a partir disso, né, começa, a princípio ele estava o quê? Um pouco receoso e querendo se afastar dela pelo intuito que a gente falou aqui, que ele queria voltar para a esposa, né? Mesmo sem ela querer. Isso. Então, assim, e a Tiffany era uma mulher, né, atraente e tal, então ela já percebeu um olhar diferenciado dentro dessa, e aí ela viu uma possibilidade também, enfim, mas isso não é o principal nesse início, né, nesse início dessa junção, mas ele ficou meio balançado, né, nesse contato. E é importante, né, a gente pedir ajuda, né, ter essa questão de pedir ajuda naquele momento que é mais conflituoso, né, como foi dito, o Pat, ele teve um acesso de explosão na situação que ele viu, né, a ex-esposa, né, traindo ele, e o pai também tem esses acessos de raiva, de explosão. Ele teve, né, tanto é que ele foi expulso do estádio por causa disso. Então, assim, essa questão da explosão, dessa questão, o Pat também, ele tinha uma visão um pouco pessimista ou negativa das coisas antes, dentro da instituição de psiquiatria, ele começou a trabalhar isso de alguma forma, nessa visão mais, ele reclamava de tudo, então tinha essas coisas. Então, nesse pedir ajuda é importante, e também você criar estratégias para você enfrentar ou saber lidar com as situações que você te incomoda ou que você tem um trauma, né? Então é importante que você crie estratégia. No próprio filme fala isso, né? O que seria estratégia? É você agir de uma forma, vai ter situação que você vai precisar ficar em silêncio. Vai ter situações que você vai ter que respirar, contar até 10, até 20, até 50, né? Para impedir de você fazer algo.
Então, estratégias são ações, né, em combate, ou então para você saber lidar sobre uma situação que você está passando ali naquele momento. Então, o filme traz essa fala, né, essa coisa da importância de você ter uma estratégia para você enfrentar essas situações. Então, é importante, né, esses aprendizados, pedir ajuda e também criar estratégia. Né? Já que você não sabe lidar com a situação, peça ajuda, que é importante. É a melhor forma, né? Quando a gente não sabe. Ser humilde. Verdade. E entender que nós precisamos de ajuda em alguns momentos da vida, né? Que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Às vezes a gente quer, mas a gente não consegue, né? Uhum. O Jair está perguntando aí qual seria o melhor exercício indicado para pessoas com depressão, com ansiedade. Eu não sei se o índice tem algum exercício para indicar, mas assim, geralmente eu oriento os meus pacientes que têm depressão e ansiedade a fazer alguma atividade, mas buscar algo que ele goste de fazer. Então, tem gente que faz de tudo, tem gente que faz boxe, pratica boxe, que está ficando muito bem, que é uma forma de extravasar também, principalmente para quem, né, é muito ansioso. Caminhar, correr, tem gente que faz natação, né? Mas aí o ideal é que você encontre qual é o exercício que te deixa bem. Agora eu não sei se o índice, sei lá, se tem alguma experiência de indicar algum. No caso tem a questão de a pessoa escrever no papel 30 características positivas. Então, eu sou, eu sou determinado, eu sou bonito, eu sou... Então, escrever um embaixo do outro, né, eu sou e a característica, durante 30 características. Por que isso? Por que positiva? Uma pessoa que está com depressão ou ansiosa, né, ela está sempre focada mais no negativo. Então, se ela começa a trabalhar mais o positivo, ainda mais dela, olha o empoderamento que se tem, né? Parece um exercício muito simples, né? É um dos exercícios de coach, né, que vai diretamente nesse foco. Aí muda o foco para o positivo e também empodera a pessoa, né, identificando as características que ela tem. Então é um bom exercício, além do que Simone falou, que o exercício físico realmente é a melhor coisa para essas situações, porque existe uma... desregula a parte hormonal, tanto a ansiedade como a depressão. Então, o exercício físico tem o objetivo de equilibrar essa parte hormonal. E boa parte desses transtornos, né, tem a parte química. E a gente é uma farmácia ambulante. Então, é importante que a gente use essa farmácia, né? Tem gente que toma remédio, às vezes tem uma situação que está muito abaixo, né? O corpo não consegue produzir o suficiente, é necessário o remédio. Mas tem outras situações que o próprio exercício, né, acaba normalizando isso. Então é importante também fazer exercício e ver, né, esse exercício do 30 características. E aí o Jair está falando aqui também, né, que foi o que a gente estava até falando agora recente, que ele falou que focou no trabalho e acabou se distanciando da família, que foi inclusive que eu falei que aconteceu com uma pessoa específica, né, que eu estava tratando. Porque assim, às vezes a gente foca em algo e esquece do resto, só que aí a gente está só deslocando a questão. Porque, na verdade, a realidade é que a gente precisa trabalhar, precisa estar bem no trabalho, mas a gente também precisa estar bem com a família, para se sentir bem, e com outros ambientes da nossa vida também, né? Então, a gente está falando aqui de exercício físico, atividades físicas no geral, o Índice está falando de alguns exercícios, né, psíquicos, de autoestima, de empoderamento. Então, assim, existem várias coisas que a gente pode fazer para tentar distribuir, né, e tentar deixar as áreas da nossa vida, porque assim, tem alguns exercícios, inclusive, que a gente faz, que é por área da vida, né, família, espiritualidade, trabalho, relações sociais, interpessoal, saúde. Por quê? Porque são áreas da nossa vida, e que se a gente negligencia alguma dessas áreas, a gente tende a ficar doente de alguma forma, se não fisicamente, psiquicamente. Então, a gente, de vez em quando, precisa fazer esse panorama geral e dar uma olhada nas áreas da nossa vida
e ver o que é que a gente de alguma forma está deixando ali a desejar e tentar dar uma revisada, né, uma atualizada, uma revivada nessas partes da vida. A Beleza e Charme está falando, cantar também ajuda na depressão e escutar Com música certeza. né, também ajuda. E assim, você falou da questão da família, um elemento muito importante dessa questão, dessa dinâmica aí, que dentro dessa família, o pai era um pai ausente de uma certa forma, porque ele estava na questão, não sei se o tempo todo na questão de jogo, né, e deixava um pouco o filho, né, que é esse que é o principal, que é o Pet, um pouco de lado. E quando ele volta, né, da questão psiquiatra, ele, não sei se ele se arrependeu ou se lembrou, né, das vezes que talvez ficou ausente e agora ele queria, né, talvez resgatar isso, só que tem outro ponto. O pai tinha o filho como amuleto da sorte, de jogos, né? Ele apostava e na concepção dele, quando o filho assistia, o time ganhava e, consequentemente, ele ganhava a aposta. Então, assim, esse filho também, né? Ele também está numa posição de objeto, de uma certa forma, né? Sim, com certeza. Então tem essa dinâmica aí, aí como a Simone falou, existe a comparação do irmão, né, em termos de ele é o melhor, né, o irmão é o melhor e ele não tem nada, ou tem as piores coisas, enfim. Essa é a dinâmica que o Pet está inserido nesse filme, né? E assim, a importância de a gente ter a visão positiva da vida. Ele fala sobre um termo excelsior que eu acredito que tem a ver com essa questão do positivo, se eu não me engano, tá? Ele começa a primar por isso, e eu não sei se é um grito de guerra da questão do time, enfim, que também se liga a esse tratamento que ele está fazendo em relação a focar ao positivo dentro dessa história. Sim, e aí a gente falou, até agora a gente não falou, né, da Tiffany, né, basicamente. Sim. A Tiffany, que é essa personagem da Jennifer Lawrence, que eu adoro, uma atriz maravilhosa, tem um filme dela maravilhoso chamado Mãe, mas é um filme super complexo, que daria pra gente fazer 3 lives. E aí, ela chega para fazer esse corte, porque até então, como você falou, é bem interessante que é a questão que ele estava ali na posição de objeto. E na posição de objeto, as pessoas nos usam para projetar, né, as coisas ruins da família, para ser o traído, para ser o amuleto da sorte ou não, né? E a pessoa não tem muito o que fazer ali porque ela é um objeto. E objeto não decide nada. Quando a Tiffany chega, que traz esse algo diferente para ele, que ela tem uma personalidade diferente, que ela também está passando por uma situação específica, ela tem uma compulsão sexual advinda de um trauma que ela teve por conta de que ela tinha uma relação, né, e ela não se relacionava muito bem sexualmente com o marido morre e ela fica com esse trauma da questão do sexo. Então, a forma compensatória dela de lidar com isso é distribuindo o sexo, em poucas palavras. E aí, ela chega com essa questão, e ela é super criticada pela sociedade, porque é vista como uma mulher de má fama e tudo, e ela se encontra com ele, né? E aí é que o jogo começa a ficar bacana, porque são 2 pessoas de personalidades um tanto quanto explosivas, então tem alguns choques, tem algumas questões ali. No início, eu comparo muito o início da relação do Pet com a Tiffany, quando a pessoa chega na psicoterapia, principalmente quando é trazida pelos familiares, que é tipo assim, não quero saber, isso não vai dar certo, não quero saber, não quero olhar, não quero dedicar atenção. Mas com o tempo que vai se permitindo, vai conseguindo desviar esse olhar, porque o Pet estava assim, né? Ele só tinha olhar para aquelas coisas ali que ele tinha perdido, que ele queria recuperar, para voltar àquela posição anterior e continuar na posição de objeto.
Mas a Tiffany convida ele, de uma certa forma, da forma dela, a sair dessa posição, né? E aí, o quanto que é importante no dia a dia, principalmente para nós que estamos passando por processos de depressão ou de ansiedade ou qualquer outro transtorno, se permitir conhecer novos ambientes, se permitir conhecer novas pessoas, porque Einstein já dizia: eu não posso agir todo dia da mesma forma e esperar que aconteça alguma coisa diferente. Se eu quero que algo seja diferente, eu preciso fazer coisas diferentes, ir num lugar diferente, conhecer pessoas diferentes. E ali ele começa a fazer aquele processo da dança com ela, que é uma troca, é um escambo. E é maravilhoso, porque a arte tem um poder mobilizador incrível, né? Então eles começam ali no processo de dança começa a mudar. Ele começa a pensar em outras coisas, a desenrolar outras formas de pensar, né? E o filme se desenvolve mais aí do meado para o final nesse sentido e é muito bacana para os dois, tanto para o Pat quanto para a Tiffany e, consequentemente, para a família, né? É o que eu penso. Assim, é interessante nesse momento aí que o Pat, né, ele tem uma visão de uma pessoa agressiva. As pessoas estão se afastando dele. E no caso dela, é uma pessoa, né, que ficou com vários homens. Então também, ou se aproxima muito ou se afasta, no caso dela, né? Tanto, aí, em alguns momentos, há uma aproximação maior, em alguns pontos. Mas, assim, existem dois elementos preconceitos e elementos que afastam ou têm uma visão realmente que não seria uma realidade, mas nesse sentido de eles, em cada situação que eles estão passando, eles se identificam, né, e se ajudam a passar por esse momento, né, que para cada um é um momento um pouco delicado e querem melhorar. Então é importante eu frisar essa parte, né, desse preconceito. Então um dos aprendizados que a gente pode ter, né, é menos julgamento, menos preconceito e mais amor, né? Nesse sentido, para que a gente possa, em relação às pessoas, que a gente, apesar de uma série de coisas, né, ali tem uma pessoa, né, tem um sujeito, né, que a gente pode olhar, apesar das situações, existe um sujeito ali que pode pedir ajuda, você, enfim, recorrer à ajuda, e você pode ser essa pessoa que pode ajudar, né, e tirar esse preconceito desse caminho, desse elo, né, que pode acontecer. Então, também e uma coisa, outro ponto, no momento que eles se unem, o que eles estão fazendo também? Eles estão tirando o foco dos problemas. Né? Quando você está no seu dia a dia, você está passando por um problema, quando você tira o foco, faz uma outra coisa, aquilo perde a força, ele diminui. Então, aí falando em estratégia, pode ser uma estratégia tirar o foco do problema. Né? Trazer algo mais positivo. Né? Nesse caso, foi uma música, foi uma dança, pode ser talvez uma atividade física, ou uma outra coisa que você gosta de fazer. Então, uma excelente estratégia é isso. E foram o que eles fizeram, onde eles tinham encontros, né? Tinham momentos que eles estavam ensaiando e tinha esse objetivo dessa dança, né? E ainda tinha, tudo estava envolvido em relação a uma possível resposta, porque a resposta da ex-esposa, ele queria escrever uma carta, ele queria se comunicar com essa ex-esposa. Só que diante do decreto, né, do afastamento, da distância, ele não podia se aproximar. Então, ele viu que ela poderia ajudar nessa mediação dessa comunicação. Né? E ela enganava ele direitinho nesse ponto, né? Ela alimentava essa fantasia dele de que ela ia entregar carta, de que ela ia fazer, né, a coisa. Então, verdade. Era uma distorção servindo a outra. Verdade. Né, mas eu acho que um dos aprendizados também que a gente já pode linkar aqui é a questão de dar tempo ao tempo, né? Quem de nós aqui nunca passou por situações difíceis na vida? Aquele momento que acontece alguma coisa que a gente fica muito mal e que
parece que o mundo acabou. Só que às vezes o nome do filme é o lado bom da vida, porque às vezes a gente decide focar no lado ruim. Então, assim, coisas ruins acontecem, né? Decepções, traições, perda de emprego, enfim, acontece. Mas se a gente tiver esse discernimento de virar a cabeça, né? E olhar para o outro lado, a gente vai ter outras perspectivas. Né? A gente não vai ficar focado só porque a vida é isso. A vida tem problemas, mas também tem um lado bom. Dança, cantar, pintar, escrever, ler, conversar com amigos, conhecer pessoas novas. Vocês, assim, eu de tempos em tempos eu gosto de fazer alguma coisa nova, diferente. Seja visitar uma exposição, seja ir num evento comemorativo de alguma população diferente, porque eu penso que todos os dias a gente pode aprender alguma coisa, mas o dia a dia, a correria, às vezes não nos permite. A gente está tão focado em a geração cringe, em trabalhar e pagar boleto, que a gente acaba, às vezes, repetindo toda aquela história, o dia repetindo sempre, né? A mesma coisa. Mas aí a gente precisa arejar, a gente precisa conhecer coisas novas. E quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa fazer isso de maneira muito consciente, às vezes, né? Porque no caso deles ali, a vida possibilitou esse encontro e eles fizeram, né? E mesmo contra a vontade. Mas às vezes eu conheço pessoas que têm um processo de depressão muito grande e que simplesmente não saem de casa. É muito difícil encontrar a oportunidade de conhecer, fazer alguma coisa nova se você nem sequer sai de casa. Né? E aí o conselho que eu sempre dou, né, eu sempre oriento, mas eu estou me sentindo mal, eu sinto que não vai dar certo, eu digo, vá assim mesmo. Vá assim mesmo, achando que não vai dar certo, tudo bem, você já acha que... Mas vá. Pega esse corpo pesado, pega esse corpo cansado, esse corpo que está dolorido, e leve ele para algum lugar diferente, porque de repente lá acontece alguma coisa diferente. Você conhece alguém diferente. Porque você escuta uma música diferente. A ação acaba, né, sobrepõe, né, a questão do pensamento, do sentimento, a ação, né, sempre a ação, o enfrentar, né, a coisa, mesmo sem vontade, mas faça. Né? Eu costumo dizer que mesmo sem vontade, faça, e a partir do fazer, a vontade começa a surgir, nascer, a partir da ação, a partir do agir. Então é isso que você está falando aí, bem interessante, de fato é isso mesmo que a gente deve fazer, agir, né? Faça. Agir, né? E eu diria que sempre vem uma mudança, por menor que seja aqui, na nossa forma de pensar, né? Por menor que seja, a mudança ela começa aqui na nossa cabeça, e é aquele pouco de força que nos resta, às vezes, quando a gente está em um momento muito difícil, mas que a gente usa, sabe, como uma última vida, e leva o nosso corpo para algum lugar, e procura fazer alguma coisa diferente, porque daí, desse pequeno pensamento e dessa pequena ação, vai gerar novas ações, novos pensamentos, novos conhecimentos, novas memórias, novas experiências, e isso é que é viver. Isso é que é o lado bom da vida, né? A gente viver. Se a gente tem uma vida, o lado bom dela é vivê-la, né? Com os desafios que temos diariamente, isso que é viver a vida. E esse filme, ele traz isso pra gente. E aí você pode perguntar para as pessoas que você conhece, para você, eu tô enxergando o lado bom da vida? E esse filme, ele é bom, né, de assistir, né, tem essa coisa e essa trama, né, desses dois personagens, né, ele começa de forma despretensiosa e no dia a dia, na interação, acaba se conectando. A dança em si, ela tem essa coisa de envolver, né? Então, e toda a história acabou levando a isso, e desenvolveu até um sentimento bem bacana entre eles, aonde essa questão até chega um apoio, né, da família, a partir do momento também que essa família conhece um pouco da Tiffany, né? Tem um dado momento do filme que ela se posiciona de tal forma, tão marcante, que acaba sendo vista, né,
com bons olhos dentro daquela situação ali, né? Então, é bem interessante como esse filme ele vai toda a trajetória chegar nessa junção, né, desses dois personagens. E aí a gente pode pensar, né, já que o filme começou com a questão da traição da Nick, né, que é a ex-esposa dele, e no desfecho tem essa questão também dessa união. Então, um aprendizado que a gente pode ter, que o filme, até uma frase do profissional que estava cuidando da mente, do comportamento dele, fala o seguinte: o verdadeiro amor é aquele que deixa ir e para ver se esse amor volta. Então, dá liberdade, né? Dá liberdade. Então, se ele voltar, é porque realmente é verdadeiro. Tem um autor que ele fala o seguinte: não prenda as borboletas, cuide do seu jardim e as borboletas virão. Então, essa é a ideia aí, né? Se alguém gosta de você, se alguém é para estar na sua vida, essa pessoa tem que ter liberdade para decidir, porque se ela não tiver essa liberdade para escolher, ela não decidiu. E se ela não voltar, que é um direito dela também, é porque não era para ser. E aí a gente tem que seguir em frente e encontrar outras almas gêmeas pelo caminho que vai ser aquela pessoa que vai estar com a gente, né? Mas a questão é que as pessoas fixam muito, as pessoas encontram uma coisa, fixa aquilo ali, ou é isso, ou é 8 ou é 80. E a vida não é assim, né? Caminhar pelas extremidades do 8 ou do 80 pode ser muito doloroso, né? Então a gente precisa flexibilizar isso aí. E aí, dentro dessa dinâmica, ele acaba, nesse percurso, ele, sem perceber que ele estava gostando dela, né, começou a ter ciúmes dela também, né? Então, assim, esse filme é bem bacana para a gente, né, vários pontos para a gente tirar um aprendizado, e aproveitando, né, para a gente fazer os 3 aprendizados, né, eu vou estar trazendo 3 aprendizados, e a Simone também. Quem quiser fazer uma colocação enquanto a gente estiver compartilhando os aprendizados, se sinta à vontade, você que está assistindo, né, colocar alguma opinião, fique à vontade. E, bom, primeiro aprendizado é a questão da superação de traumas, né, do passado. E através dessa superação você começa a de fato, a olhar para o presente. E aí, pegando o gancho das estratégias, como é que você supera essa questão dos traumas? Você pode criar estratégias. O que seria estratégia? Você talvez, né, quem está entrando agora, não pegou mais cedo. Então, estratégias são comportamentos, são atitudes que você pode fazer naquela situação aonde você vai saber lidar melhor. Eu dei o exemplo, né? Tem situações que você talvez brigava muito, gritava alto em alguma situação, possa ser que naquela situação é melhor você se calar em alguns momentos. Esse efeito de se calar pode ter um efeito de estratégia para você mudar aquela situação. Outras situações, talvez fazer atividade física. No casamento, ter um momento se não tinha hábito de conversar, você passar a conversar. Né? Isso é essencial, né? Como é que existe casamento sem conversa? Mas se você não tem o hábito, essa atitude de conversar, né? Se não tinha o hábito, ou começar a conversar pode ser uma estratégia para mudar uma situação. Né? Então, assim, são N situações. Então, é outro aprendizado. E, como o filme fala, né? Você olhar para o lado positivo, principalmente tirar o foco do problema. Quando você tira o foco do problema, você deixa que aquilo não tome uma proporção. Quando você muda o foco do problema, aquilo diminui. Quanto mais eu foco, expande. Se eu foco no positivo, vai se expandir o positivo. Se eu foco no problema, vai expandir o problema. Então, é uma escolha sua, né, que você possa fazer isso. Então, esses 3 aprendizados, eu vou passar a fala para a Simone, para que ela coloque os 3 maiores aprendizados que ela teve. Eu acho que um dos principais aprendizados, né, do filme que a gente pode ter é a questão do estigma das pessoas que têm algum tipo de transtorno.
né, que a gente também pode ler como preconceito. Então a gente tem que se trabalhar e entender, inclusive, que eu acho que é muito bacana que o filme traz a atitude que ele que tinha transtorno bipolar teve, qualquer outra pessoa que não tem transtorno bipolar poderia ter. Então, quando a gente olhar para uma pessoa, a gente tem que olhar para a pessoa e não para o transtorno, né? Porque às vezes a gente coloca a pessoa dentro de um rótulo e a gente, tudo que a pessoa fizer, a gente vai vincular aquele rótulo. Então, agrediu porque ele era bipolar, saiu assim porque ele era bipolar. Não necessariamente, né? Então a gente precisa se desvestir um pouco desses preconceitos que a gente tem. Sim. Outro aprendizado é o tempo sara feridas, né? Então, assim, o tempo é um grande mestre. Então, assim, a gente não tem como evitar alguns conflitos da vida, como passar por algumas situações, mas o que vai fazer a diferença é como a gente lidar com essas situações, né? Então, claro que essa pessoa pegou o seu cônjuge ali traindo, que você vai sofrer, com certeza, vai sofrer, vai ficar revoltado, vai passar um tempo depressivo, como a gente fala, não é depressivo, eu diria triste, não é depressivo, triste, né, na bad, porque você está fazendo o luto de uma relação, o luto de um sentimento que você achava que existia, de um respeito que não se concretizou. Então, isso vai causar sofrimento. Mas com o tempo, as coisas vão melhorar, tá? Isso a gente tem sempre que acreditar. Com o tempo, esse sofrimento, essa coisa vai ficar menor. Exceto se a gente fizer isso, né, como o Whindersson falou, focar no problema o tempo todo. Então, se eu só ficar pensando na traição, se eu só ficar pensando quanto a pessoa foi sacana comigo, o quanto a pessoa... E não fizer mais nada na minha vida, claro, aquela dor vai ficar latente ali, como se tivesse acontecido ontem ou hoje a situação. É muito comum alguns pacientes no processo de terapia falar de alguns eventos como se estivesse acontecendo naquele momento. Não sei se já aconteceu com você. E aí a emoção vem e a pessoa fica nervosa e às vezes a coisa tem 3 anos, 4 anos que aconteceu, 10 anos. Mas é por quê? Porque a pessoa não resolveu, não esqueceu, focou naquilo ali e aquilo fica muito latente. Então a gente tem que deixar o tempo sarar as feridas que ocorrem na nossa vida. E, por fim, né, eu acho que é ver o lado bom da vida. Virar o rosto para o outro lado, conhecer novas pessoas, fazer alguma coisa diferente, dançar, cantar, nadar, né? Sair por aí feliz de alguma forma. Então, vamos voltar nosso olhar também para o lado bom da vida, porque o lado que não é bom é imposto a gente, não é opcional. O lado ruim da vida é nos imposto, mas o lado bom, a gente tem a opção de virar o rosto e olhar. Então, eu acho que tem vários outros aprendizados, mas esses foram os 3 que eu resolvi trazer aqui para você. E tudo isso que você falou no final são estratégias para você, né, fazer, enfrentar algumas situações da sua vida, é importante. E quero agradecer, né, a presença da Simone, agradecer todos, né, e aproveitar o momento, tá falando, né, toda quarta-feira a gente... a gente tem um filme que a gente passa e aprendizado, né? O convite é que você assista o filme, tenha esses aprendizados sobre esse filme, no mínimo 3 aprendizados e procurar ter 3 ações para colocar em prática esses aprendizados. Além da quarta-feira, né? Amanhã também tem live, amanhã quinta-feira no mesmo horário, em relação a desemprego, trabalho, né? E oportunidades. O que talvez esteja em alta, porque você pode ser uma oportunidade, você pode estar desempregado, ou alguém que você conhece, né, está procurando alguma forma de trabalhar. Então, essa live de amanhã é para juntar a parte emocional, né, como você dá atenção a essa parte emocional, porque o desemprego, a falta de trabalho, faz com que a gente fique afetado de alguma forma. Então, essa junção, né, de como lidar com a parte emocional e quais são as oportunidades que eu posso ter ainda em pandemia. Então, eu cuido da parte emocional e eu ainda tenho esperança, né, de ter um trabalho que possa me dar um lastro agora, pode ser algo temporário ou pode ser algo que você faça, né, de acordo com o que você faça, pode ser a principal forma de renda. E também um canal do YouTube, né, Whindersson Moraes Coach. Quem não está inscrito, se inscreve, o link está na bio, né? Curta, ansiedade, autorresponsabilidade, tem os outros filmes do circuito também,
Então, vai lá, né, curte, e também siga a Simone, né, uma profissional fantástica, ela atende criança, adolescente e também adulto, né? Então, também dá essa moral para a Simone também, siga ela. E agradecer e parabenizar todos, né? E a Simone, mais uma vez, gratidão, né? Ter a sua presença aqui, sempre é muito bom nessas quartas-feiras, tá? Gratidão. Eu que agradeço. Agradeço a você o convite, agradeço a todos que participaram da live, espero que a gente tenha contribuído com as nossas explanações, né? Mas fiquem sempre à vontade também para colocar as ideias de vocês, né? E para refletir sobre o que a gente traz aqui, que acho que é esse o objetivo, refletir e trazer benefícios para a nossa vida diária, ok? Quem quiser, que não me conhece, quiser me seguir lá no Instagram, @SimoneSalesPC. Tá bom? É isso aí. E que a gente coloque esses aprendizados em prática. Conhecimento por conhecimento, sem colocar em prática, vira teia de aranha. Então, não use, né, e torne esse conhecimento sabedoria. Né? Mensagem final. Um forte abraço a cada um de vocês. Tchau, Simone. Gratidão a cada um de vocês da live. Tchau, tchau. Boa noite, gente.